Muito bem, pessoal, dando início ao nosso segundo bimestre, nós vamos continuar aqui nessa fase do processo de projeto de banco de dados, a parte do projeto conceitual, tá? Nós vimos no bimestre anterior todos os conceitos de modelagem de banco de dados conceitual, utilizando o modelo entidade-relacionamento, e nós vimos os principais conceitos, né? Aqui nós vamos ver algumas extensões do modelo entidade-relacionamento, tá? Começando aqui pela entidade associativa, depois nós vamos ver o modelo entidade-relacionamento estendido, ele ganha um pouquinho da orientação a objeto com herança, e falar um pouquinho sobre relacionamento ternário. Tudo isso é extensão do modelo, a parte básica a gente já viu. Bom, então vamos revisar aqui alguns conceitos. Nós vimos que o modelo entidade-relacionamento tem como principais conceitos a entidade, que representa uma coisa do mundo real, o atributo, são as características da coisa, né, os atributos, e eles são divididos, né, classificados dentro dessas classificações mais detalhadas aqui, né, que nós estudamos, os relacionamentos, que eles relacionam, ligam as coisas, né, ligam as entidades. Dentro dos relacionamentos, a gente tinha que saber também a razão de cardinalidade, que é a quantidade dos tipos de coisa que participam do relacionamento. As cardinalidades podem ser 1 para 1, para N ou N para N. Restrição de participação é a totalidade ou parcialidade na participação das coisas, dos tipos de coisas no relacionamento. E depois, por fim, nós vimos as entidades fracas, é uma coisa cuja existência depende de outra coisa, né? Condição de existência aí. Bom, então vamos lá. Vamos dar mais um exemplo aqui, só para a gente revisar algumas coisas aqui, né? Suponha a floricultura do Tony com duas modalidades de compra. Primeira modalidade, comprar um buquê e pegá-lo na loja. Segunda modalidade, comprar um buquê, né, ou alguma flor ali, e entregá-lo para alguém em algum endereço. Bom, então uma coisa é comprar um buquê ou algum produto da floricultura e pegá-lo diretamente na loja. A outra coisa é você comprar um produto e mandar entregar para alguém no endereço. Neste caso, o destinatário, ou seja, o endereço de entrega, ele tem que ser obrigatório, né, para esse tipo de compra. Mas ele é desnecessário nesse caso anterior aqui, nesse primeiro caso, certo? Então, nós temos duas situações. Uma, onde o endereço de entrega ele é obrigatório para o caso de entrega, e se a pessoa for fazer a retirada na loja, não precisa informar aquele endereço. Então, esse primeiro caso já está contemplado, está coberto por esse diagrama aqui. Eu coloquei algumas cores, tá? Só para facilitar aqui. Então, ele está coberto o primeiro caso está coberto por esse diagrama entidade de relacionamento. Nós temos aqui o cliente, né? CPF, nome, contato. É só chamar atenção que isso aqui é uma outra forma da gente representar atributos, tá? A gente pode tanto representar como aquelas bolinhas e o nome na frente, o nome do atributo, quanto também o nome do atributo pode ficar dentro da bolinha. No caso do atributo chave aqui, ele é sublinhado aqui embaixo, tá? No caso aqui CPF, tá? As duas formas são corretas. Aqui o produto, né? Product ID, descrição e o preço da unidade aqui do produto, né? Um caso bem simplificado. E aqui a compra, né? Então, uma compra é de um cliente, uma compra pode ter vários produtos, certo? A quantidade de cada produto na compra. Um produto pode estar em várias compras, um cliente pode fazer várias compras, né? Toda compra tem que estar relacionada ao cliente, toda compra tem que ter pelo menos um produto. Mas e no segundo caso? Onde vão os dados de entrega? Não está contemplado aqui, né? Então, olha só, esse é o nosso problema. Comprar um buquê, entregá-lo para alguém em algum endereço, e nesse caso, o endereço é obrigatório. Então, olha uma solução legal. A gente criar aqui na compra uma entidade fraca, destino. Ou seja,
algum destino de entrega, né? O destinatário da entrega, ele só vai existir se existe uma compra cujo tipo de compra é para entrega, não foi retirada na loja. Se for retirada na loja, não existe essa entidade. Então, quer dizer, a condição de existência da entidade destino, ela diz respeito à compra, ao tipo da compra, na verdade. Para um destino existir, para aquele destino específico existir ali naquele banco de dados, ele depende da existência de uma compra específica que cujo tipo, né, foi o tipo de entrega, né? Vai fazer uma entrega no endereço, um destinatário ali. Então, o importante aqui para nós, para a floricultura, são os dados dos clientes que compram os produtos. Então, aqui tem os dados, nome, contato, CPF, tá. Mas não dos que recebem. Então, veja que aqui eu só tenho o nome do destino, né? Até mesmo para entregar em mãos, se for o caso, né? Entregar em mãos aquela flor, aquele buquê, né? E o endereço, né? Que vai ter que ser feita a entrega. Então, isso é importante. Eu não preciso saber o CPF do destino, eu não preciso saber dados de contato, e-mail, telefone do destino, não. E aquele destino só vai existir se existir uma compra que que vai ser entregue, né? Que esses produtos vão ser entregues naquele endereço. Tá? Então, aqui mais um exemplo da nossa entidade fraca aqui, né? Então, destinatário, então, não interessa além daquela compra que foi feita para ele. Caso o mesmo destinatário receba várias compras, né, várias entregas de flores ali, também não interessa para o banco de dados, é cadastrar de novo, tá? Então, isso aqui é uma entidade fraca. Toda entidade fraca tem um relacionamento fraco com a entidade que é a proprietária dela, e a participação da entidade fraca é total com a entidade proprietária, né, com aquele relacionamento. E aqui uma compra pode ter um destino, não é toda compra que tem um destino, porque tem aquelas compras que a entrega foi feita na loja diretamente, né? Então aqui parcial, mas todo destino ele se refere a uma compra que foi feita de entrega no endereço, né? Então aqui mais um exemplo. Bom, agora a gente tem aqui uma outra situação, né? Então, com tudo que a gente viu que entidade é entidade, relacionamento é relacionamento, não existe entidade de entidade, não existe relacionamento de relacionamento, não existe uma coisa dentro da outra, um relacionamento dentro de um relacionamento, não existe uma entidade dentro de outra entidade, tá? Mas existe uma coisa híbrida, um ser híbrido, que é raramente utilizado na prática, raramente mesmo. Confesso que eu nunca usei, porém conceitualmente interessante e poderoso, que é a entidade associativa, que é o nosso tema dessa aula aqui, tá? Então, vamos ver. Suponha que nós temos aqui um diagrama entidade-relacionamento e que numa parte dele nós temos uma situação assim, olha. Nós temos esse diagrama atualmente assim, para representar médicos e suas consultas com pacientes. Tá? Então, aqui, médico, eu tenho todas as informações de médico, aqui eu suprimi aqui os atributos, paciente também, né? E um médico pode fazer N consultas de pacientes, um paciente pode fazer N consultas com o médico, né? Muito bem. Então, aqui é a situação atual. Mas agora é necessário saber que medicamentos existem. Vamos supor que a gente está aqui em uma situação de um ambulatório ou de um sistema de hospital, de gestão hospitalar, por exemplo. Você tem lá a farmacinha do hospital e essa aqui é uma consulta, uma avaliação de um paciente que está internado ou de um paciente do ambulatório daquele hospital, do pronto-socorro, e aquele paciente vai pegar um medicamento daquela farmácia ali, daquele ambulatório ou daquela farmácia do hospital, suponho que ele está internado, né, no caso.
Bom, então agora é necessário saber que medicamentos existem nesse lugar aqui, nesse ambulatório, nesse hospital, e que medicamentos foram prescritos em cada consulta. Então, eu preciso incluir nessa coisa aqui, nessa situação, o medicamento, né? Então, olha, eu preciso ter um cadastro de medicamento, né? E eu preciso saber que medicamento foi prescrito e em cada consulta e para quem e por quem, né? Então, vamos lá. Então, o medicamento, será que ele está relacionado ao médico? Vou colocar um atributo aqui, a medicamento aqui no médico. Será que ele está relacionado ao paciente? Será que ele está relacionado à consulta? Né? Então, vamos ver alguns casos aí para resolver esse problema. Esse é o nosso problema. Então, dado esse diagrama aqui, essa situação, agora é necessário saber que medicamentos existem nesse banco de dados e que medicamentos foram prescritos em cada consulta. Preciso saber quem foi o médico que prescreveu, para quem, para qual paciente esse médico prescreveu, que medicamento que é esse, e esse medicamento tem que estar cadastrado num banco, né? Então, vamos ver a primeira solução aqui. Medicamento é um atributo de médico. Aí eu puxei aqui e coloquei o medicamento aqui, ó. Vamos ver se resolve? Ele vai informar qual médico que prescreveu aquele medicamento, concorda? Vai informar. Mas eu vou perder para qual paciente que aquele medicamento foi prescrito. E também não tem como saber todos os medicamentos existentes. Então, essa aqui não é uma boa solução. Segunda solução, atributo de paciente. Então, peguei aqui, era o médico, agora o medicamento é do paciente. Então, vamos ver. Ele informa qual paciente recebeu aquele medicamento, porque o medicamento é um atributo agora do paciente. Mas a gente não vai saber mais quem que foi o médico e em qual consulta que foi prescrita aquele medicamento. Não vou saber quem que foi o médico que prescreveu e nem em que consulta que foi. E também não vou saber todos os medicamentos existentes. Não tem cadastro de medicamento. Terceira solução. Então, já que não é nem do médico nem do paciente, eu vou jogar ele aqui na consulta. Então, ele é um atributo de consulta. A gente pode, né? Colocar um atributo do relacionamento. Então, olha só que legal. Ele informa qual paciente recebeu e qual foi o médico que prescreveu. Concorda? Na consulta, é um relacionamento entre médico e paciente. Pode haver várias consultas entre essas duas entidades, né? Por exemplo, o médico João consultou o paciente José. O médico João pode consultar o paciente José muitas vezes. E o paciente José pode ser consultado pode fazer uma consulta com o João várias vezes, né? N para N aqui. Então, eu tenho aqui informações da consulta, né? Por exemplo, data da consulta, todas as prescrições da consulta, por exemplo, eu posso puxar um atributo aqui com relação à consulta, aquele relacionamento. E olha só que legal, a gente vai saber qual paciente que recebeu e qual médico que prescreveu. Beleza, resolvemos um problema que a gente não estava conseguindo resolver. Ou era de um, ou era de outro, né? E a gente consegue também saber em qual consulta que esse medicamento foi prescrito para aquele paciente por aquele médico. Então, ótimo, nós já estamos conseguindo resolver muitos problemas. Mas, como saber todos os medicamentos existentes? Não tenho aqui um cadastro do medicamento. Imagina a farmacinha do hospital. Eu tenho que ter todos os medicamentos cadastrados ali, a quantidade em estoque, para conseguir dar baixa nessa coisa, né? Então, resolvi muitos problemas colocando esse atributo como um atributo de consulta, mas, né, não é nem do médico nem do paciente, é da consulta, mas eu não consigo resolver aquele problema que é ter um cadastro,
né, ter um lugar ali que eu cadastro todos os medicamentos existentes naquele ambulatório, naquele hospital. Então, nós vamos partir para uma solução híbrida, que é a entidade associativa. É um híbrido entre entidade e relacionamento. Então, olha só, aqui era um relacionamento simplesinho assim, né? Agora eu coloquei um indicativo que parece que isso aqui é um relacionamento e uma entidade ao mesmo tempo. A entidade é o retângulo e o losango é o relacionamento, né? E aí essa coisa nova, colorida que apareceu aqui, ó, ela está relacionada a uma nova entidade que foi criada, chamada medicamento. Então, olha, o nosso cadastro dos medicamentos existentes, eles vão estar aqui nessa nova entidade criada, certo? Aqui a gente continua sabendo qual consulta que aconteceu entre aquele médico e aquele paciente, né? Data, um monte de coisa. E a partir daquilo, daquela consulta, a gente ainda consegue ligar um medicamento que foi prescrito, tá? Aqui tá errado, viu, gente? Aqui é prescrição. Então, aqui, ó, corrigir aqui, a gente já consegue ter os nossos cadastros de medicamentos, né? A partir dessa coisa nova que nós acabamos de criar aqui, esse misto entre entidade e relacionamento, nós criamos um relacionamento com essa coisa chamada prescrição, ou seja, daquela consulta podem aparecer várias prescrições de medicamento, de exame, por exemplo, né? Que no caso aqui é medicamento. Então, de uma consulta que foi de um relacionamento entre um médico fulano e um paciente ciclano lá, foi resultado uma prescrição de vários medicamentos, N medicamentos aqui. Ó. E aqui está o meu cadastro de medicamentos nessa entidade, certo? E aqui nós continuamos com os nossos relacionamentos anteriores. Olha só, médico e paciente tem um relacionamento consulta, né? E aqui eu tenho agora a possibilidade de ter prescrições daquela consulta. Explicando melhor. Entre o médico e o paciente, né? A gente tinha essa situação aqui simplesinha, ó, voltando, né? Mas agora, entre o médico e o paciente, a consulta é um relacionamento. Então tá aqui em azul, que a consulta é um relacionamento entre médico e paciente. E entre consulta e medicamento, a consulta vai funcionar como entidade, em laranja aqui, ó. Então, aquela consulta, ela tem duas finalidades agora, né? Ou ela é um relacionamento entre médico e paciente, ou às vezes ela faz, às vezes, de entidade entre ela, né, consulta e medicamento. E aí, a gente tem aqui uma prescrição, que é um relacionamento entre essa consulta, quando ela é uma entidade, em laranja, com o medicamento. E aí, o mais legal é que todos os nossos requisitos foram atendidos. Todos os medicamentos existentes estão na entidade própria para ele, né, que é essa entidade de cadastro aqui, medicamento, independente de terem sido prescritos ou não. Então, eu tenho vários medicamentos aqui cadastrados que estão lá na farmacinha. E depois, se medicamentos são prescritos, o relacionamento prescrição informa quais foram os respectivos médicos e pacientes informados pela consulta, por a entidade consulta agora. Certo? Olha que beleza, né? Bom, no começo lá eu falei para vocês que esse ser híbrido, entidade associativa, é raramente usado. E realmente ele é raramente usado. Confesso para vocês que eu nunca usei. Trabalhei muito tempo fazendo modelagens de banco de dados, né, trabalhando como DBA, como desenvolvedora e tudo, mas toda vez que eu tinha que fazer alguma modelagem, aí chegava lá na frente, eu tinha pensado no modelo, na hora que chegou lá, eu falei assim, não, eu devia ter usado a entidade associativa aqui. Esqueci. Toda vez eu esquecia. Nunca usei. Então, assim, é uma coisa muito legal, né? Olha, a gente entende com clareza isso daqui, tá?
Mas a gente consegue fazer essa coisa aqui, né, que a gente fez, usando os nossos conceitos anteriores, só entidade, relacionamento, atributos, a gente consegue fazer. A gente consegue se virar só com aquelas informações que a gente já tinha, tá? Mas isso aqui realmente esse agregado, né, essa entidade associativa aqui, alguns autores tratam isso como um agregado, né? O Navat trata isso como um agregado também. É muito poderoso, é um recurso muito poderoso para modelagem conceitual, certo? Mas realmente eu sempre esqueci de usar e não é assim, não me fez falta, vou dizer em português claro, tá? Bom, então nós dissemos isso, que a entidade associativa é raramente usado. Então o exercício aí para nós dado este problema que nós acabamos de estudar aqui agora, como que você faria para resolver esse problema do exemplo sem utilizar o conceito de entidade associativa? Quero que você faça um desenho aí para mim, tá? Então, aqui a gente resolveu o nosso problema de cadastrar os medicamentos existentes e relacionar também a consulta, né, a prescrição resultante da consulta, usando esse termo novo aqui, que é uma entidade associativa, esse híbrido entre entidade e relacionamento. Mas suponha que você não saiba usar isso. Como que você resolveria esse mesmo problema só com os conceitos de entidade, relacionamento e atributo? Esse é a nossa atividade aí da semana.